Capítulo 19, João. Subtítulo: A condenação de Jesus. Então Pilatos mandou espancar Jesus. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhes disse: Levai-o e crucificai-o vós. Eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhe responderam: Nós temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E, entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: Aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: Fora, fora, crucifica-o. E Pilatos lhes perguntou: Crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Subtítulo: A crucificação. Levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram juntamente com os outros dois homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz, com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então, os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas tiremos sortes para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Repartirão entre si as minhas roupas e tirarão sortes. E assim fizeram os soldados. Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: Aí está tua mãe. E, a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas,
para que se cumprisse a escritura, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo, e a ergueram até à boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Subtítulo: O sepultamento de Jesus. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era véspera do sábado dos judeus. Capítulo 20, João. Subtítulo: A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Subtítulo: Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu.
Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Subtítulo: Jesus aparece aos discípulos. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Subtítulo: A incredulidade de Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então, os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 21, João. Subtítulo: A pesca maravilhosa no mar de Tiberíades. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes,
porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-o a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Subtítulo: A restauração de Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte, porque Pedro glorificaria a Deus. E, havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: Segue-me. E Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntara: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que acontecerá a ele? Jesus lhe respondeu: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria. Mas, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? E é esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.